Hans, bom dia. Muito bom dia. Muito obrigada, primeiramente, por aceitar o nosso convite para essa entrevista. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor de que cidade o senhor é na Alemanha. O senhor poderia falar um pouco? Eu sou de Bochum. Bochum é uma cidade no Rio, na região do Ruhr, que é uma clássica região de trabalho, que é a mais forte mesmo da Alemanha toda, que por muito tempo definiu uma boa parte do andamento do país, né? Infelizmente também nas duas guerras, porque toda a produção de armas e outras coisas aqui foram produzidas basicamente lá. Aqui vocês devem conhecer o nome de Krupp, né, que era uma das empresas que a cidade vizinha da minha é a cidade do Krupp, onde inclusive eles moravam, aquela coisa toda. Bochum é um pouquinho menor, deve ser a quarta cidade dentro daquela região, e as duas maiores são Dortmund, a cidade de Dortmund, hoje muito conhecido pelo futebol que joga, e o Essen. Essen já joga na terceira. A terceira deu uma queda muito feia, que nem a Krupp também. E a nossa era exatamente entre essas duas, a Bochum. Bochum tem uma coisa interessante, eu adoro. Embora vou já dizer de quanto tempo eu estou morando aqui, mas nós nasci em Bochum e fiquei lá até que eu fui vir para cá. E falando nisso, como que o senhor veio parar em Fortaleza? Olha, eu até fiz nota assim, mas não preciso dizer não. Eu sou de uma família de trabalhador. E meu pai nasceu lá e trabalhou lá no Krupp. E para se alimentar, eles foram para o interior, onde tinha trabalho de pessoal normal, né? Que é de produção ai meu Deus. O pessoal que trabalha na terra. Agricultores? Pronto. Sim. Então eles foram lá na época para conseguir alguma coisa para ter alimento. Numa dessas ele chegou a conhecer a minha mãe, que vivia numa dessas, uma aldeia relativamente pequena, perto de Höxter, que é uma região hoje bastante central, no Rio Weser. E pronto, aí eles moraram juntos lá em Bochum, e eu nasci 5 anos depois do final da guerra. Pronto. Aí eu vivi lá, como era uma família relativamente pobre. No início, embora meu pai militava também na social-democracia, aí quando fui na escola básica, foi uma situação que a professora, era uma bastante jovem, uma católica, ela deu muito apoio, dizendo que ele tem que ir para uma outra escola, agora com 4 anos. 4 anos, não, 10 anos, desculpa. A gente entrou com 6 anos e com 10 anos era para mudar para uma outra liga de escolas. E ela conseguiu convencer os meus pais, que não estava muito definido. Eu também, era bastante flexível ainda na época. Então eu fui para uma outra área no dia, de manhã, quando eu fui para a escola, que era uma turma bem diferente, e à tarde fui lá no meu bairro, que era um bairro de trabalho, né? Terminei a escola numa fase que era muito quente politicamente, entre revoltas dos jovens, principalmente estudantes. Começou em torno de 68, que nomes hoje ainda, quando você lê, eram famosos. Não vou colocando todos os nomes, não, mas bastante. Com muitas brigas, tanto em Berlim, que era mais visível, Berlim Ocidental, porque sim, Berlim Oriental ainda era separado, né? Berlim Ocidental era bastante... Morreu um líder do movimento estudantil, mas em outras cidades também. Então, esse fim da minha escola tem muito a ver com isso, que eu estava também me mexendo com... Essa tensão provocou a saída do senhor da Alemanha, no caso? Não, ai meu Deus, ainda fazem 10 anos. Ok. Não, eu vou exagerar, não. Depois eu fui primeiro tive que fazer
a princípio, o serviço militar. Aí nos militares ainda tinha que 3 meses, porque não tinha pedido em tempo de fazer outra coisa. E perto de Natal eu consegui sair dessa história e fui para um hospital trabalhando como ajudante de enfermagem. E isso aqui para mim deu um pulo muito grande, que eu estava naquela coisa fez aquela escola, podia entrar na universidade, essas coisas todas, mas eu fiz esse aqui primeiro, aí você teve relação com outra pessoa, um outro mundo totalmente diferente. E para mim foi muito importante. Aí depois eu voltei, quando eu terminei, eu fui na minha cidade, isso aqui foi um pouco fora, mas voltei para lá e fui na universidade, que aliás, mais dá um toquezinho para a nossa cidade. Bochum foi a primeira universidade na Alemanha, não, da região, desculpe, da Alemanha não. E eu entrei então lá em 71. Em qual curso? Sociologia e pedagogia. Aí eu já tinha saído da casa dos meus pais, embora eles estavam até perto, não tinha problema, mas na Alemanha o jeito de sair da casa dos pais, quando você está com 18, 19, 20, quando você vai para a universidade, é muito comum. Terminei a sociologia, a pedagogia deixei no meio, e aí um dia caiu na minha mão, sério, uma revista alemã famosa, né, que existe até hoje, chama Stern, e dentro desse Stern tinha uma propaganda bem grande um negócio que chamava DD. Então, além de Fortaleza, o senhor conhece o Rio de Janeiro? Tem alguma outra cidade também? Que conhece no Brasil, aqui? Sim. Ora, muitas. A maior parte do país o senhor já explorou? Já não intensivo. Intensivo mesmo é só aqui, que eu morei aqui. Nessa primeira eu fiquei aqui 5 anos. Eu cheguei, fui primeiro via Rio. Eu estava querendo brincar, que tem uma bebida de caju, e que eles me deram cajuína. Cajuína lá no aeroporto. Mas não, cajuína de uma empresa grande, não é dessa que você encontra aqui. Aí eu queria, algumas vezes, me deu uma bebida típica. Aí me deram um bicho desse aqui, eu tomei, disse que pessoal, cadê o pessoal? Eu vou voltar para a Alemanha. Que horror, aquela coisa que me deram. Super doce, mas um horror de doce. Eu disse que não é possível ser aqui desse jeito, eu não vou ficar, não. Falando nisso, eu tenho uma curiosidade. Aqui em Fortaleza, né, no Ceará como um todo, tem alguma comida que o senhor mais gosta, que o senhor prefira? Carne de sol, tem algumas coisas, mas não vou dizer que tem alguma coisa muito... Eu sou muito reduzido. Não é que eu não como, mas eu não sou muito de conhecer nem o que é isso. Tem algum que o senhor não come de jeito nenhum? Praticamente nunca peixe, nem de bichinhos assim. Que, na verdade, é carne. Quando como, mas também não é muito. Hoje eu estou me reduzindo até da carne. De vez em quando como alguma coisa, para uma capital pesqueira, né? Como Fortaleza deve ter sido uma adaptação difícil para o senhor. Não, eu fui uma vez, mas eu deixei, ao longo do tempo eu deixei isso tudo aqui. Isso não é necessariamente daqui, ou simplesmente uma forma mais limitada. E até hoje é muito mais o que eu gosto na Alemanha. Eu gosto muito do pão, uso, que coloca essas coisas dentro. Muitas outras coisas eu não tenho. Vai às vezes, é uma pizza, mas que não é tipicamente daqui, sim, né? Isso já antecipa outra dúvida que a gente tinha, que é o que o senhor sente falta da Alemanha, né? O pão, talvez as massas. Mas bom, eu cheguei essa viagem, eu fui primeiro para Recife, e fiquei quase 3 meses em Recife com 2 pequenas viagens já para cá, que eu encontrei a turma com a qual eu ia trabalhar aqui, e a segunda não me lembro mais. E aí foi um treino lá em Recife, e isso também tinha muito bom formação de língua portuguesa. Estamos falando da experiência do senhor ainda em Recife, então eu queria fazer um
recorte temporal e pular para a profissão do senhor como cônsul, seu papel, né, seu ofício. Mas tem nada a ver. Pois é, são janelas diferentes, então Não, eu queria... totalmente diferente. Que o senhor falasse, contasse um pouco para nós como que é o seu trabalho como cônsul aqui em Fortaleza. O que é que o senhor faz? Se tem alguém que organiza a sua agenda? Quais são os seus compromissos como cônsul? É bem simples. Primeiro, é um consulado honorário. Importante saber, porque o consulado profissional é no Rio de Janeiro, aqui, que é um geral, né? Em algumas outras cidades também, que existem 5 desses aqui, e naturalmente em Brasília a embaixada. Então, os outros que tem um grupo, somos uns 30, talvez mais ou menos, que são consulados honorários. Consulado honorário é alguém que mora no devido lugar, ele faz isso por vontade. Pode ser que economicamente isso dá pelo menos para não ficar pobre, né? Mas não é uma ideia onde você ganha muito. Isso aí simplesmente faz. Foi no meu caso também. O que eu faço? Eu tenho gente daqui e gente da Alemanha com 1000 coisas que eles querem, que um problema aqui, um documento que precisa ser recuperado, né? E pergunta para 1001 coisa. O senhor gosta do seu trabalho? Sim, mas mesmo assim vou deixar agora.